Boa noite, boa noite a todos, boa noite a todas. Estamos dando início à nossa 18ª live da nossa série das 100 lives sobre as 100 melhores crônicas brasileiras. Boa noite a todos, boa noite a todas. É sempre um prazer revê-los. Sempre um prazer reencontrá-los. Fala, Riquinho, tudo bem? Espero que esteja tudo bem por aí. Espero que esteja tudo bem com todos vocês. Boa noite, Kátia. Boa noite, Denise. Diane. Regina. Muito bom, pessoal. Muito bom. Para os amigos, para as amigas que chegam aqui pela primeiríssima vez, boa noite de Carlos. É sempre bom lembrar, avisar, né, para aqueles que não sabem, que nós nos baseamos por essa obra, né, As 100 Melhores Crônicas Brasileiras, da editora Objetiva, seleção do Joaquim Ferreira dos Santos, que é escritor, né, jornalista, cronista, organizou aí algumas antologias já, tem trabalhos na crônica também, e ele que é o organizador desse livro, né? Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas, boa noite a todos, boa noite a todas. Bom, pessoal, antes de nós começarmos a nossa live, que como eu prometi ontem, eu espero que seja uma live mais rápida, né? Ontem a live durou mais de 1h30, né? Espero fazer hoje uma live mais rápida para que nós tenhamos uma noite de sexta-feira com algum descanso, né? Até mesmo porque amanhã para o pessoal do Veredas é tiro, porrada e bomba, né? Amanhã nós temos aula sobre o romance Úrsula. Deixa eu dar só uns recados aqui rapidinho, antes de nós começarmos o nosso conteúdo. Bom, então o primeiro era esse, né? Para quem não sabe, nós nos baseamos nesse livro, As 100 Melhores Crônicas Brasileiras. O segundo recado é que hoje eu coloquei mais um áudio no nosso canal do Telegram. Para quem não sabe, nós estamos analisando o livro A Jornada do Escritor, que trata da jornada do herói, né? Então, se você tem interesse em receber esse material, esses áudios, que são gratuitos, basta você clicar no link que está na minha bio e você será teletransportado magicamente para dentro do canal do Telegram, tá bom? Do meu canal lá no Telegram, onde eu coloco o conteúdo. E os áudios do Telegram também é aquilo, né? Eu penso em fazer áudio de 10 minutos, né? No máximo de 15 minutos, e os áudios sempre passam de 20 minutos, dão quase meia hora. O pessoal deve estar já, não deve aguentar mais ouvir a minha voz, né? Mas, por outro lado, o material está ficando muito rico, né? Muito completo, porque a gente está fazendo com bastante calma. E isso significa que nós estamos podendo aprofundar muito esse livro do Christopher Vogler, A Jornada do Escritor, essa ideia da jornada do herói, os arquétipos sobre os quais ele fala lá no livro. Então isso está sendo muito bom. E o terceiro recado é sobre a nossa programação de lives. Então prestem atenção. Amanhã, sábado, e depois de amanhã, domingo, não haverá lives. Não haverá lives nem amanhã, sábado, nem depois de amanhã, domingo. Voltaremos na segunda-feira. Na segunda-feira, nós voltaremos com a crônica do Paulo Mendes Campos, certo? Ser Brotinho. Paulo Mendes Campos na segunda-feira. E na segunda-feira eu vou ter uma honra. Vamos fazer uma coisa um pouco diferente aqui. A live vai ser uma live conjunta. Eu vou fazer a live de segunda-feira com a Adriana, né, que vocês sempre veem aí, a lusofonia na literatura. A Adriana tem um livro, nós vamos falar sobre o livro da Adriana, e a Adriana vai conversar comigo, vai me ajudar a conduzir a live aqui, vai dar a live, na verdade, né? Eu vou ser um mero espectador e apreciador. A live vai ser com a Adriana, lusofonia na literatura, que conhece Paulo Mendes Campos, e a gente vai então bater um papo sobre o livro dela, sobre o processo de escrita, né? Como está sendo a publicação do livro dela, e em seguida falaremos sobre o Paulo Mendes Campos e a crônica
que se chama Ser Brotinho. Inclusive, isso é algo que eu pretendo começar a implementar mais vezes, né? Nós temos aqui uma série de escritores, de professores, de pesquisadores, enfim, de pessoas que às vezes não são nenhuma dessas três coisas, mas que têm um excelente conhecimento em literatura, e cada vez mais a minha ideia é abrir esse espaço para que essas pessoas também possam falar, para que essas pessoas possam, enfim, contribuir, mostrar seus trabalhos, mostrar suas ideias, e para que a gente possa pluralizar o espaço, né? Ter mais vozes, ter mais opiniões e assim por diante. Só que vejam, a minha próxima semana será uma semana bastante corrida, né? Eu tenho trabalhado home office, mas na semana que vem, terça e quinta, eu terei de estar no trabalho, né? Serão dias complicados no meu trabalho, e de maneira que nós não faremos na semana que vem lives nem terça na quinta. Porém, nós faremos 2 textos na quarta e 2 textos na sexta, tá bom? Então eu vou colocar tudo isso por escrito nos stories para ninguém se perder, mas é o seguinte: segunda-feira, live com a Adriana, sobre o livro dela e sobre o Paulo Mendes Campos e a crônica Ser Brotinho. Terça não tem live, quarta os 2 textos seguintes, quinta não tem live e sexta os 2 textos seguintes. Então nós faremos, no final das contas, de segunda a sexta, 5 crônicas normalmente, tá bom? Então era isso, não temos live nem sábado nem domingo, segunda sim, terça não, quarta 2, quinta não, sexta 2, e é isso. Depois eu boto nos stories para ninguém se perder. Bom, pessoal, eu vou tentar fazer uma live mais rápida hoje, uma live mais objetiva, e é interessante a gente começar fazendo uma referência do porquê desse texto, né? Esse texto da Raquel de Queiroz, Os Discos Voadores, na verdade ele se refere a um fato, né? A um possível fato muito interessante da vida da Raquel de Queiroz, né? A Raquel de Queiroz é considerada pelos ufologistas brasileiros a primeira intelectual, aqui eu estou usando feminino, mas assim, o primeiro escritor, o primeiro intelectual, né, a admitir publicamente, a fazer um texto publicamente de que havia visto um disco voador, tá? Não é nessa crônica em que ela faz isso. É numa crônica de maio de 1960, uma crônica que não é essa, na verdade não é nem uma crônica, é um relato que se chama Objetos Voadores Não Identificados, né? OVNI, só que por extenso, Objetos Voadores Não Identificados. O que aconteceu? Em 13 de maio de 1960, a Raquel de Queiroz estava visitando a sua fazenda em Quixadá, né? Na região de Quixadá, que inclusive num município que se chama Daniel de Queiroz, em homenagem ao pai da Raquel de Queiroz, que, como eu disse, era um intelectual, era um escritor, foi professor, né? Foi juiz, foi jurista, né? Então, o pai da Raquel de Queiroz tinha essas terras, a Raquel herda essas terras e ela vai, em 1960, em maio de 1960, passar um tempo lá, né? Inclusive é uma fazenda em que ela recebia muitos amigos, né? Não sei se vocês sabem, mas a Raquel de Queiroz era uma parente não muito próxima, uma parente um pouco distante do Castelo Branco, né? O presidente militar, ou ditador militar, como vocês queiram chamar. Inclusive o Castelo Branco, por conta desse parentesco com a Raquel, já depois deles adultos, eles se aproximam e ele passa inclusive a frequentar essa fazenda da Raquel de Queiroz e eles ficam bastante amigos, inclusive. E é inclusive saindo dessa fazenda que tem o desastre do avião do Castelo Branco em que ele morre, né? E todos eles, tanto a Raquel de Queiroz quanto o Castelo Branco, todos eles pertencem, né, obviamente, à mesma árvore genealógica que se liga, por sua vez, ao José de Alencar. Porque se vocês olharem o nome do general Castelo Branco, vocês vão ver que tem um Alencar lá perdido.
né? A mãe da Raquel de Queiroz tinha parentesco com o José de Alencar, o grande escritor cearense. Então a Raquel de Queiroz e o Castelo Branco também são parentes do José de Alencar, né? Mas enfim, o fato é, né? Eu começo a falar de uma coisa, vou lembrando de outra, eu já estava entrando aqui numa outra história, eu não vou entrar, não me segura, né? Mas eu sei que vocês querem que eu entre. É que eu fui falando e lembrei, inclusive, que a Raquel de Queiroz era também não só amiga do general, mas era amiga, por exemplo, do padre Cícero. Padre Cícero, famoso Padre Inciso, né? O padre Cícero, lá do Ceará, muito famoso no Brasil inteiro, mas sobretudo no Ceará, o padre Cícero que era amigo da Raquel. Era amigo, na verdade, do pai da Raquel. Por quê? Porque quando a coluna Prestes estava ameaçando atravessar os sertões, né, nordestinos de modo geral, as lideranças locais começavam a organizar espécie de milícias contra essa chegada da coluna Prestes, né? E o Padre Inciso, ele organiza uma pequena milícia para proteger a cidade, né? E o pai da Raquel de Queiroz era um desses tenentes, né, que protegeriam a cidade. É daí que, inclusive, corre aquela situação, né? O padre é acusado de ter, como se pode dizer, de ter passado pano, vamos falar assim, para o Lampião, né? O que não é exato, né? Não é exato. O padre nunca foi um exato defensor do Lampião, na verdade ele parece que tinha muitas reservas a toda aquela situação do cangaço. Acontece que ele tinha mais medo do Luiz Carlos Prestes do que tinha medo do Lampião, né? Então, por medo da coluna Prestes, ele se alia pontualmente com o Lampião. Mas enfim, isso tudo para falar que o pai da Raquel de Queiroz era um dos líderes desse grupo armado que se armou contra a chegada da coluna Prestes, mas que no final das contas não teve esse combate. E aí, por causa disso, a Raquel de Queiroz, inclusive, ficou amiga dele, né? Mas, enfim, o padre Cícero, inclusive, tinha uma rede, que era uma rede que ele só estendia essa rede, só colocava, né, nos cavaletes, nos ganchos, quando tinha uma visita ilustre, que era uma rede muito bonita. E a Raquel sempre era recebida com essa rede, e ele, inclusive, pouco antes de morrer, dá essa rede para ela, né? Mas, enfim, voltando aqui ao que importa, então ela estava lá nas terras dessa fazenda onde ela foi criada, no dia 13 de maio de 1960, né? Nós falamos sobre essa fazenda, né? Não Me Deixes, né? Que era, na verdade, não é o nome da fazenda inteira, é de uma das fazendas, porque a fazenda foi repartida depois da morte do Daniel entre os irmãos da Raquel, né? E o irmão dela mais velho fica com a casa em que ela nasceu, que era aquela casa cheia de livros, né? Porque a mãe dela também era uma grande intelectual, né? Uma grande leitora. A Raquel de Queiroz, inclusive, fala que a religião dos pais dela era o Essa de Queiroz, né? Na verdade, os pais dela eram devotos de Essa de Queiroz. A Raquel fala que as brigas que ela tinha dentro de casa é porque ela era machadiana, e a mãe e o pai e as tias eram todos admiradores do Essa de Queiroz, né? E ela, Raquel, também, mas preferia o Machado de Assis. Aí ela fala que a religião lá de casa praticada era essa de Queiroz. A minha religião, que era um pouquinho diferente, que era uma religião mais machadiana, né? O escritor preferido da mãe da Raquel, além do Essa, era o Dostoiévski, que depois viria a ser traduzido pela Raquel de Queiroz, né? A Raquel de Queiroz passou uns anos fazendo traduções e ela traduz Dostoiévski, mas não do russo, né? Porque saber russo não era muito fácil. Ela traduz Dostoiévski do inglês, do francês, que era uma língua que os intelectuais do início do século XX, do século XIX, todos dominavam, né? Era a língua mais importante da intelectualidade por muito tempo. Mas, bom, então, no dia 13 de maio de 1960, a Raquel de Queiroz está lá com seu marido na casa da fazenda. Na verdade, ela estava dentro de casa,
e o marido estava fora de casa, né? E aí o que acontece? O marido grita. Ela ouve um grito, não apenas do marido, mas de outros homens, né? A Raquel era comunista peronomútil, né? Porque a Raquel vira comunista muito por influência do primeiro marido. E depois, como ela própria dizia, ela na verdade depois fica com um pavor de comunista, né? Basta você procurar as entrevistas dela, ela fala com essas palavras: comunista é muito burro, Deus que me perdoe, mas é burro demais. E ela depois, o que acontece na verdade? Os comunistas do Partidão começam a querer censurar os livros da Raquel, né? Eram livros que não agradavam ao partido. E a Raquel, então, ela debanda desse comunismo mais estrito sensu, mais grosseiro, para o trotskismo, que no final das contas é só uma vertente do comunismo. E aí ela na verdade, nunca foi do partido, né? Depois desse pega para capar aí que ela teve com algumas pessoas do partido que enchiam muito o saco dela, do Jorge Amado, do Zé Lins do Rego, do Graciliano Ramos. Esse pessoal era doido para censurar as obras porque eles achavam que às vezes não eram condizentes com os ideais do partido, né? Aí a Raquel vai mais para o trotskismo e lá para perto da deposição do Jango, na verdade ela já estava bem afastada do comunismo, né? Tanto que ela acha que a deposição do Jango, que culmina no regime militar de 64, é um movimento que é importante para a criação da Constituição de 1988, né? Então, não vou ficar aqui analisando a biografia política da Raquel de Queiroz, mas é bem mais complexo do que afirmar a Raquel era comunista. E muito mais complexo também de que afirmar a Raquel não era comunista. Na verdade, depende do momento, depende da situação, tem uma série de nuances dentro desse pensamento político da Raquel de Queiroz. Tanto é assim que ela se dava muito bem com Castelo Branco, né? Então veja como tem uma complexidade muito grande nisso aí. Mas voltando, eu não conto a questão porque vocês ficam me fazendo contar a história, né? Mas aí ela estava com, me parece, uma prima ou uma tia dentro dessa casa e ela ouve o grito do marido de fora da casa e de outros homens, né? E ela sai da casa com essa, ou prima, ou tia, não me lembro, e ela vê um OVNI, uma imensa bola flamejante, né, que zigue-zagueava no céu, né? E aquilo, claro, deixa todo mundo desesperado. Eu não vou ler o texto inteiro, mas ela publica logo em seguida, na revista O Cruzeiro, eu tenho uma cópia da página aqui, não o texto transcrito, mas a cópia mesmo. E aí ela escreve assim: hoje não vou fazer uma crônica como as de todo dia. Hoje quero dar um depoimento. Deixem-me afirmar de saída que nestas linhas abaixo não digo uma letra que não seja estritamente a verdade, só a verdade, nada mais que a verdade, como um depoimento em juízo, sob juramento. Escrevo do sertão, onde vim passar férias, e o fato que vou contar aconteceu ontem, dia 13 de maio de 1960, na minha fazenda Não Me Deixes, distrito de Daniel de Queiroz, município de Quixadá, Ceará. Seriam 6:30 da tarde. Aqui o crepúsculo é cedo e rápido e já escurecera de todo. E aí em seguida ela vai começar a contar como se deu o evento. A lua iria nascer bem mais tarde, o céu estava cheio de estrelas. Minha tia Arcelina viera de sua fazenda Guanabara fazer-me uma visita, e nós conversávamos as duas na sala de jantar, quando um grito de meu marido nos chamou ao alpendre, onde ele estava com alguns homens da fazenda. Todos olhavam o céu. Em direção norte, quase noroeste, a umas duas braças acima da linha do horizonte, uma luz brilhava como uma estrela grande, talvez um pouco menos clara do que a de Vésper, e a sua luz era alaranjada. Era essa luz, cercada por uma espécie de halo luminoso e nevoento,
como uma nuvem transparente iluminada de forma circular, do tamanho daquela lagoa que às vezes cerca a lua. E aquela luz, com seu halo, se deslocava horizontalmente, em sentido do leste. Ora era incrível a velocidade, ora mais devagar. Às vezes mesmo se detinha. Também o seu clarão variava, ora forte e alongado, como essas estrelas de Natal das gravuras, ora quase sumia, ficando reduzida apenas à grande bola fosca, nevoenta. Bom, e aí ela vai contando tudo o que se seguiu, né? Foi um OVNI que ela diz ter visto, ela acreditava ter sido um OVNI, e ela chega a falar, não era uma estrela cadente, não era um avião, não, de maneira nenhuma não, nenhuma coisa da natureza com aquela deliberação no voo, com aqueles caprichos de parada e de corrida, com aquele jeito de ficar peneirando no céu como uma ave. Não. Dentro daquilo, animando aquilo, havia uma coisa viva, consciente, e não fazia ruído. Poderia recolher os testemunhos dos vizinhos que estão acorrendo a contar o que assistiram, o mesmo que nós vimos aqui em casa. A bola enevoada feito uma lua, e no meio dela uma luz forte, uma espécie de núcleo que aumentava e diminuía, correndo sempre na horizontal e do poente ao nascente. E aí o texto segue, né? O texto segue, e ela então vai descrevendo esse fenômeno que ela viu, que o marido viu e que outras pessoas da região tinham visto, né? Então, aqui eu não estou para ficar discutindo, né? Ah, foi esse fenômeno físico, eu sei explicar esse fenômeno, né? Tudo bem, você pode saber explicar. Aqui a minha intenção não é essa. Não é desacreditar a Raquel, nem simplesmente acreditar na Raquel. É reportar um acontecimento histórico e literário. Por quê? Porque isso, claro, causou não diria uma polêmica, mas um clamor popular, né? Uma repercussão popular, e ela é considerada pelos ufologistas brasileiros a primeira intelectual, a primeira pessoa ligada à literatura, à intelectualidade, a ter declarado publicamente e documentalmente que viu um suposto OVNI, né? E aí, essa crônica de hoje, os discos voadores, na verdade, se refere a esse momento, né? Teria sido interessante que o livro que nós utilizamos talvez trouxesse esse primeiro texto, né? Me parece que o selecionador não quis trazê-lo, porque, na verdade, esse aqui que eu estava lendo não é uma crônica, é um relato, é um depoimento do que ela viu, né? Da interpretação dela daquilo que ela viu. Esse aqui de hoje já é uma crônica, né? Mas a gente entende melhor esse texto de hoje relacionando com esse depoimento, com esse fato. Então, e é interessante porque até o final da vida a Raquel continuou jurando de pé junto que isso daí tinha acontecido, que tal tinha sido as coisas. Depois, outros intelectuais, outras pessoas públicas dão depoimentos semelhantes a esse, mas a Raquel foi a primeira, né? Então, esse texto de hoje, essa crônica de hoje, é muito interessante, né? Porque ela nos coloca nesse terreno de dúvidas, né? Tem pessoas que são absolutamente céticas, tem pessoas que são absolutamente descrentes em relação à possibilidade de OVNIs terem vindo, né? Ou continuarem vindo para a Terra, né? Tem pessoas que são totalmente descrentes da existência, da possibilidade de existência de extraterrestres, e tem outros, pelo contrário, que são absolutamente crentes, né? Então é interessante como ela já coloca, desde o início do texto, a sua posição, né? Olha, por mim, eu acredito, né? E por que é que eu não acreditaria? Essa parte é muito interessante, né? É aquela posição. Todo mundo, em algum momento da vida, já se deparou com essas questões, né? Essa crônica fala muito com a gente, né? Todo mundo, né?
E às vezes, assim, por muitas vezes ao longo da vida, a gente se pergunta, bom, mas será que existe mesmo esse negócio de OVNI? Mas será que existe mesmo um ZTzinho, né, cabeçudinho? Será que essas histórias dos extraterrestres aí que já foram capturados é verdade ou não é verdade? Tem aquela base norte-americana que nem o presidente tem total acesso a ela, né? A área 51, né? Que será que se passa? Eram os deuses astronautas, né? Eu particularmente acho um campo muito interessante, assim, é o famoso tipo de estudo que, pelo menos no atual momento, nas atuais circunstâncias, não nos leva a grandes coisas por enquanto, né? Mas a ufologia, ela é muito curiosa, ela é muito interessante, tem fenômenos realmente de difícil explicação, né? Aqueles símbolos, por exemplo, que surgem nos meios dos matagais, né? Aí já tem o Fernando ali que já está dizendo que eles são seres mais evoluídos que nós. O Fernando certamente conhece vários ETs, né? O Fernando saiu lá daquele filme do Will Smith, né? O Fernandão saiu lá do MIB, né? Homens de Preto. Muito bom, muito bom. Aí daqui a pouco o Fernando botou, eles são mais evoluídos que nós. Aí daqui a pouco, eu tenho certeza que daqui a pouco, mas eles nem existem, né? E aí vai começar uma putaria nesse chat. Vai começar uma putaria nesse chat de vocês discutindo se existe ET, se não existe ET, se o ET é cabeçudo, se o ET não é cabeçudo, se o ET é pirocudo, se a piroca do ET é fina. Eu sei como é que vocês são, eu sei como é que o chat funciona, né? Vocês não têm jeito. E aí, ela coloca por mim acredito em tudo, né? Por que não acreditaria? Nada vejo que justifique a descrença. Acredito em tudo. Que tem 15 metros de diâmetro, que são feitos de um metal desconhecido, brilhantes como prata polida, que se compõem de 3 círculos concêntricos, dos quais só um, o do meio, gira, fazendo o engenho mover-se. Acredito que deixam um rastro luminoso por onde andam. De certo, a poeira fosforescente dos mundos siderais que percorreram. E acredito, principalmente, que sejam pilotados por homúnculos de meio metro de estatura, macrocéfalos horrendos, vindos sabe Deus de que planeta, Marte, Vênus ou Saturno, né? Então, é muito interessante porque existe uma diferença de gênero narrativo muito clara entre essa crônica que eu estava lendo aqui para vocês anteriormente e essa que eu estou lendo agora, né? O texto de hoje, Os Discos Voadores. Porque naquela não se tratava, a Raquel não tinha a intenção de escrever do ponto de vista ficcional, né? Ela estava ali relatando algo que supostamente que ela diz ter acontecido. Aqui nós já sentimos esse viés ficcionalizado, né? Esse jogo literário. Então a gente percebe as diferenças de tom, as diferenças discursivas, as diferenças, enfim, de gênero literário, né? Aqui não, aqui ela já está, inclusive, né, elucubrando, ela já está criando situações, já está imaginando como é o ETzinho, né? Então é uma diferença importante no tom aqui da fala, né? E ela traz como argumentos algumas coisas interessantes, né? Olha, um monte de gente já viu. Como é que vocês estão aí falando que não existe se um monte de gente já viu, né? Esse é um argumento sempre interessante, né? Porque, de fato, bom, você tem um monte de relato de um monte de coisa, né? Relato você tem bastante coisa. E ela diz, olha, ilusão coletiva é uma ova. Você acha que esse povo todo que viu, inclusive eu, né? Porque ela está incluída nesses que relataram, percebe? Vocês acham aí que esse povo todo que viu é tudo iludido? É tudo maluco, né? O povo que viu o chupacabra é tudo maluco, né? Chupacabra existiu ou não existiu? Vocês lembram do chupacabra no Fantástico? Chupacabra era muito bom, cara. Chupacabra matava, porra, os animais, né? Aí teve que mandar o exército para pegar o chupacabra. Aí o Fantástico, porra, quem é do Fantástico, né? Fantástico fazia aquelas matérias com a voz do Cid Moreira, né? Narrando o chupacabra, né? E agora, uma matéria sobre
os bombeiros de Varginha, que dizem ter visto o chupa-cabra. E aí mostrava lá o cidadão com aquela cara, né, com os efeitos para não aparecer a cara dele e aquela voz de robô, né, contando do chupa-cabra. Agora, existe um fato na história do chupa-cabra que foi o exército ter isolado a área, né? Isso aí realmente aconteceu. O exército realmente isolou a área lá em Varginha e foi atrás do tal do chupa-cabra. Mas aí depois dizem que foram fazer uma cirurgia no chupa-cabra, o chupa-cabra morreu na mesa de operação e aí depois não mostraram mais o corpo do chupa-cabra. Tem até foto da cirurgia do chupa-cabra, que devia ser uma cirurgia interessante, né? Você pega um ET que está lá passando mal e aí o que você faz com o ET que está passando mal? Você, porra, vamos fazer uma cirurgia no ET, né, cara? Vamos salvar o chupa-cabra, que a gente quer saber qual é. E depois teve uma história muito boa. A melhor história de ET da televisão brasileira é a história do ET Bilu. Vocês lembram do ET Bilu? Que aparecia no SBT, lá no Gugu Liberato. O ET Bilu era maravilhoso, né? Como é que o ET Bilu falava? Busque conhecimento. Busque com aquela. O ET Bilu aparecia aquele formatinho oval, né? E o pior é que era bem na época. Era bem na época que o SBT tinha o ET e Rodolfo. Vocês lembram do ET e Rodolfo? Cara, eu amava ET e Rodolfo. ET e Rodolfo é uma das maiores invenções pelas quais que a televisão brasileira já teve, cara. Busquem conhecimento. Era exatamente na época do ET e Rodolfo. E aí depois, né? Porra, o SBT, ele é mito, né, de maluquice, cara. Mudando de assunto, mas ainda no tema da maluquice, vocês lembram quando lá no programa do Gugu exatamente que recado que você quer dar para a humanidade? Busque conhecimento. Cara, é maravilhoso. Um pouco depois da época do ET Bilu, vocês lembram que o Gugu Liberato, o programa dele, né, forjou uma entrevista com um traficante do PCC, cara? Uma loucura aquilo, uma loucura, forjar. Os caras eram muito malucos, anos 90 era demais, era muito bom, cara. Banheira do Gugu. Tinham que ter feito uma banheira do Gugu com o chupa-cabra e com o ET Bilu, cara. Chupa-cabra e ET Bilu. Mas voltando. Então ela fala, né? Ela fala que, porra, todo mundo já viu, vocês estão de sacanagem, como é que não existe? Ilusão coletiva é o cacete, né? E nós tínhamos no time daqueles que falariam que era uma ilusão coletiva quem? Quem? Porra, o padre da Globo, né? Como é que era o padre da Globo? O Ixo non existe, né? Que era um sujeito bastante inteligente, né? O parapsicólogo lá. Eu lembro que o primeiro nome dele é Oscar. Eu lembro que ele nasceu em Santiago de Compostela, mas não lembro. Quevedo, exatamente. Padre Oscar Quevedo, né? Ixo não existe. Isso é teoria. Como é que é? Histeria. Isso é histeria coletiva. Porra, maravilhosa. Anos 90 foram muito bons. A nova geração não teve ET Bilu, não teve Padre Quevedo, não teve Banheira do Gugu, não teve El Chan. Cara, não teve Sérgio Malandro, Vovó Mafalda e por aí vai, né? E aí ela diz, né? Ilusão coletiva é uma ova. Também, a bomba voadora dizia-se que era uma ilusão coletiva, ou seja, falavam que não existia bomba atômica, né? O povo sabe muito bem onde põe os olhos e os jornais contam muito mais verdade do que supõe o ingênuo público viciado a acreditar em desmentidos. E aqui o argumento dela é muito bom, né? Se tanta gente tem visto discos voadores, por que há discos voadores? Se tanta gente tem visto, é porque há discos voadores. E afinal de contas, agora eu acho essa reflexão muito boa. Neste mundo de aparência, quem é que pode distinguir da realidade a dita aparência? E até onde se pode afirmar que uma coisa é concreta ou é ilusão dos sentidos, né?
Isso aqui é bastante inteligente, né? Num mundo de aparência, o que separa a aparência do objeto concreto, né? Por exemplo, o arco-íris, ele existe em si ou é mera aparência, né? Como tratar do arco-íris, né? O arco-íris também é uma ilusão dos sentidos, e neste mesmo instante lá está um, brilhando no céu, entre as nuvens molhadas, luminoso e autêntico, como um corpo vivo. Bom, então, nós temos, na verdade, dois momentos no texto, né? Dois momentos no texto. O primeiro momento é essa apresentação do argumento, dos argumentos dela, de que por ela acredita. Né? E quem é que vai dizer que não, se tanta gente diz que sim? Né? Mas, em seguida, nós temos a ideia de que haverá um apocalipse. Né? A crônica ganha um novo rumo. Né? Ela vai falar, então, que esses discos voadores, que por hora só estão passando pelo céu, na verdade, são o prenúncio do Apocalipse, né? Esses discos voadores, diz o narrador, eles vão trazer o Apocalipse com eles, né? E as profecias antigas já não falavam do final dos tempos? E é muito interessante, né? Os sinais do céu, exatamente, Cida. E é muito interessante porque a Raquel, ela era cética, ela era ateísta, né? É até muito engraçado, tem umas entrevistas da Raquel, eu acho a Raquel muito divertida, né? E assim, a casa da Raquel era cheia de imagem de santo, cheia de cruz, né? Com Bíblia, essa coisa toda, mas ela, na verdade, não acreditava nisso, né? Ou ao menos dizia publicamente não acreditar. E ela tem umas frases muito boas sobre a fé, né? Ela fala que não ter fé é como ter um buraco atravessando a sua cabeça, né? E que quando ela teve uma filha que ficou muito doente, quando era pequenininha, muito doente, e essa filhinha estava realmente assim, à beira da morte, muito próxima de morrer, estava muito adoentada. E ela conta que ela chegava perto da filha e ela se sentia como se ela não tivesse a quem recorrer, né? Porque ela não acreditava em Deus. E ela fala que, embora fosse descrente, a pior coisa para um ser humano era não ter fé. E ela sabia como isso era ruim, como isso era dolorido, né? Ela falava, né, a opinião da Raquel, que era impossível ser feliz sem ter fé, né? Então é muito interessante essa nuance de pensamento dela, mesmo sendo alguém que não acreditava, né? Embora tenha estudado num colégio de freiras, né? Embora tenha nascido numa família religiosa, a mãe dela era religiosa, né? Ela falava que a religião da mãe dela era essa de Queiroz, mas a mãe dela era católica, né? Então, ela, a partir desse momento do Apocalipse, começa a falar, olha, quem não se arrependeu dos pecados, a hora é agora, né? Quem ainda não amou, que ame depressa. Quem não se vingou, que se vingue agora, né? Lembra aquela música do Paulinho Mosca, né? Meu amor, o que você faria se só lhe restasse esse dia, se o mundo fosse acabar, né? E aí ela vai. Quem tiver os seus pecados, trate de ir se arrependendo, que a hora chegou e chegou feia. E no final ela diz, o mundo vai acabar-se. Pelo menos o nosso mundo, né? E em seguida, ela vai entrar numa outra decorrência que sempre aparece nesses papos de extraterrestre, né? Quando a gente começa com esses assuntos de boteco, né? Quando a gente começa a viajar aqui nos assuntos de ET, de ufologia, sempre aparece essa ideia da superioridade dos ETs que vão vir, que vão nos dominar, eles serão nossos senhores, nós seremos escravos dos ETs, né?
essa ideia da superioridade dos ETs, ela sempre aparece. Ninguém fala. O ser humano está com a autoestima tão embaixo que ninguém fala que nós somos melhores que os extraterrestres, né? O G. Carlos lembra que em Alto Paraíso de Goiás tem um ET Porto, né? Tem um ET Porto em Alto Paraíso, que é perto de Brasília, umas 2 horas, mais ou menos, um pouquinho mais de viagem daqui até lá. Bom, não precisa ir muito longe, no Rio de Janeiro, onde você tem grupos dos Racionais, que inclusive dos Racionais, que era aquele... como é que chama esse grupo? Que até o Tim Maia fazia parte, né? Aquela espécie de seita filosófica, né? Ele geralmente tem lugares para pousar, para o ET pousar. Eu não sei se o ET pousa lá, né? Eu não sei se o ET realmente usa o ET Porto, né? Mas é possível, né? É possível. Mas é muito engraçado, porque a humanidade está com a autoestima tão em baixa. Humanização racional, exatamente, Carlos. Excelente. Mas a humanidade está tão embaixo que ninguém acha que nós somos melhores que os pobres do ET, né? Vai que nós somos melhores e não sabemos, né? Também é possível, também é possível. Mas ela aqui trabalha com essa ideia de que os ETs vão vir, vão dominar, vão tomar tudo, né? O mundo que virá depois há de ser deles, que já nos vigiam e já preparam o caminho. Então vocês não compreendem, irmãos, que esses discos misteriosos que pairam no alto, librando-se no ar como um gavião peneirando em cima da presa, pairam no alto e depois vão embora, são os olheiros deles, são os quinta-colunas, são os esculcas das multidões de homenzinhos de cabeça grande que estão destinados a ser os nossos senhores, né? E aí, mais à frente, ela vai tecendo, né? Nós somos lerdos com a cabeça grande, com a cabeça pequena, eles são, né, menores, mas com a cabeça maior, são mais inteligentes. Então, uma série de... Eu acho que essas ideias, na verdade, são muito engraçadas, muito divertidas, assim, porque no final das contas, ninguém sabe, né? Ninguém sabe, né? Vai que nós somos mais evoluídos que eles, e eles estão super atrasados, né? São mais burros que não sei o quê. Não, tudo é possível, né? Tudo é possível, mas aqui é muito interessante esse ar de ficcionalização que ela vai dando, né? Trazendo, puxando desse relato, né? Desse relato que ela emitiu, né? A outra ali, a Rosana, ela ali certamente deve ter um caso amoroso com um ET, né? Tá? Conhece assim até a emotividade fria dos ETs. Você vê que aqui no chat nós temos aí um amigo que é do MIB, né? A Rosana já nos informa. A Rosana já chegou falando, não, é porque o problema é que eles são muito frios, né? O ET, tu conhece o ET hoje, ele não te chama para tomar um café, né? Tu conhece o ET hoje? Porra, o cara não te chama para ir na tua casa, né? Tu sai com o ET não te beija, não te toca. O ET é um ET muito frio, entendeu? Então, na verdade, eles querem o quê? A Rosana já cravou ali, quer roubar nossas emoções, né? Porque nós somos quentes, aí, né? Temos o nosso sangue fervendo. E a Raquel vai falar, quem sabe são anjos e virão destruir como os anjos destroem, sem ódio, sem prazer na carnificina, apenas cumprindo ordens mais altas, com a sua espada de fogo, coração de diamante, que nada empana. Aqui que nada empana é que nada obscurece, que nada esconde, mas besta, mas nada amolece. Contudo, também podem ter evoluído apenas na direção da besta. E como besta, na quintessência do aperfeiçoamento, serão ferozes e implacáveis, serão os próprios descendentes do Leviatã. Então é claro que, apesar desse fato ocorrido, a crônica é um jogo ficcional, é um jogo que dialoga um pouco com questões de ficção científica, né? Como é a fisionomia do ET, como são os meios de transportes dos ETs, né? E dialoga também com questões bíblicas, né? Só que dialoga, claro, com uma livre
releitura, né? Uma livre releitura de questões bíblicas, fazendo essa ideia de um apocalipse prenunciado por esses OVNIs, né? Que seriam, como disse a nossa amiga Cida, sinais nos céus, né? E por fim, o mundo então, diante de uma ameaça, diante de uma destruição dos ETs, né? Quando ela se pergunta, eles vão nos escravizar? Como eles são? Será que eles terão piedade de nós? Seriam eles espécies de anjo? Seriam eles demônios? Ela vai fazendo uma série de questionamentos, mostra que os avisos já foram dados, né? E por fim, os OVNIs só estão aí escolhendo, né? Eles estão por aí escolhendo os melhores lugares, os lugares mais bonitos, mapeando o nosso planeta para que na hora certa eles possam chegar, né? Ah, os que não acreditam. Ah, os que zombam. Ah, os sábios que espiam nos seus estúpidos telescópios e negam o que o olho nu enxerga. Medem as estrelas com suas réguas e depois vêm nos dizer que não há perigo, que nos assustamos com um simples meteoro. Isso mesmo deviam declarar os pajés das tribos americanas aos guerreiros assustados. Isso aqui é muito bom. Isso aqui, eu acho, para mim, assim, essa passagem vale pela crônica. Por quê? Porque nós só acreditamos naquilo que, de certo modo, já está no seu imaginário, né? Então, eu poderia me estender um pouco mais nessa ideia aqui, eu já falei sobre ela em várias lives, mas isso é muito comum. Quando algo não faz parte do repertório do imaginário de uma determinada sociedade, de um determinado indivíduo, tudo aquilo que existe, mas que não pertence a esse imaginário é desacreditado, né? Por exemplo, uma crônica, um texto que ilustra muito bem isso, é aquele texto do Eduardo Galeano, né? A Função da Arte, em que o pai leva o menino para ver o mar pela primeira vez. O menino nunca tinha visto o mar, né? O menino atravessa as dunas de areia e aí ele se coloca de frente para o mar e é como se ele não enxergasse, porque ele não sabia que o mar era daquela forma, né? E aí ele vira para o pai, e embora o mar esteja diante dele, ele fala: pai, ensina-me a ver. Então essa ideia aqui, ela é muito boa, ela é muito precisa, né? Eu já contei, inclusive, casos da antropologia norte-americana, quando pesquisadores norte-americanos, uma equipe de pesquisadores que estava atravessando os Estados Unidos, essa equipe se depara com um grupo de indígenas, né? Um indígena, eu vou resumir rapidamente a história, mas um indígena dessa tribo toma uma picada de cobra e eles, nessa tribo, os índios, não tinham remédio para antídoto para essa picada. E esses pesquisadores tinham. Só que eles não conseguiam explicar para os indígenas o que era uma vacina. Não conseguiam explicar, porque aqueles índios eram índios muito isolados da sociedade e não entendiam, né, o funcionamento da medicina, vacina, enfim. E o pajé da tribo é o curandeiro, né? O sacerdote da tribo é, ao mesmo tempo, o curandeiro. E aí, como havia médicos e antropólogos nessa equipe norte-americana, o antropólogo dá uma ideia fantástica. Ele fala assim, olha, não existe médico, não existe a função médico isolada na cultura desses índios. O que existe é um sacerdote que cura por magia e plantas, né? Xarope, chás, enfim. E aí, como não existe médico, nós vamos falar para ele que você é o nosso sacerdote. Então eles decidiram chamar o médico, explicar que o médico da equipe
era um mago, uma espécie de pajé, uma espécie de sacerdote. E que aquele instrumento que eles tinham, a vacina, na verdade era um instrumento mágico, que esse sacerdote utilizava, né? E aí, então, eles conseguem explicar por meio desse uso das referências conhecidas, e o pajé, né, o líder lá, aceita que o índio, então, que estava quase morrendo já, tomasse a vacina. E aí eles conseguem salvar a vida do índio. Ou seja, existem várias formas de você abordar essa questão, por meio da psicanálise, por meio da antropologia. Mas do que nos interessa aqui, nós podemos falar o seguinte: essa figura do médico, essa figura da medicina, essa figura da vacina não fazia parte do repertório, né, de conhecimento cultural deles, não estava no imaginário deles. Então, para eles, se eles tentassem explicar tudo o que era a medicina, era o quê? Era uma mentira, era uma farsa, eles não conseguiriam entender, né? Então é exatamente essa ideia que a Raquel está trazendo aqui, né? Isso mesmo deviam declarar os pajés das tribos americanas aos guerreiros assustados que pela primeira vez avistaram as asas das caravelas subindo o horizonte. Imaginem, né, os primeiros índios que viram as caravelas retornando para suas tribos e tentando explicar o que eles haviam visto se aproximando, né? São pássaros, são raios de sol, são sonhos dos olhos. E assim os brancos chegaram e acharam os guerreiros desprevenidos e inermes. O mesmo sucederá conosco, né? Então a ideia é muito boa, né? É como se nós fôssemos os índios e os ETs fossem esses guerreiros brancos, né? Esses homens europeus que estavam nas caravelas. E justamente por nós nunca termos visto caravelas, nem homens brancos, nem europeus, nós achamos que é uma outra explicação qualquer, né? Um pássaro, um raio de sol, um espírito, sei lá, né? O mesmo sucederá conosco. É mais cômodo duvidar, é muito mais fácil afirmar que tudo é engano e mentira, né? E aí, no final, ela conclui dizendo que os ETs estão por aí, né? Buscando as partes mais bonitas do nosso planeta. E enquanto isso, os discos voadores partem aos milhares das suas bases de céu além e cortam zumbindo o éter vazio e escolhem para o seu pouso o que há de mais bonito e mais sedutor no mundo. A Califórnia, o Golfo do México, a Itália, as praias amenas do Atlântico Sul. Bom, pessoal, uma live mais divertida, uma live mais leve, uma live mais solta, uma live aí com recordações dos anos 90, né? Recordamos aqui momentos cruciais da nossa cultura, ET Bilu, Chupacabra. Tinha um outro ET também famoso na época. Tinha um Chupacabra e teve outro ET, né? Falamos aí da Porta dos Desesperados, do Serginho Malandro, né? Os anos 90 eram muito bons, Banheira do Gugu, né? Quem era criança nos anos 90 deve se lembrar, tinha um programa do Hugo. Vocês lembram do Hugo? Você telefonava e aí tinha o bonequinho do Hugo, tipo um videogame, né? E aí aí apareciam os obstáculos e você pelo telefone tinha que apertar as direções do Hugo para ele pular, para ele se agachar. Era muito divertido, né? Muito divertido os anos 90. Bom, pessoal, é isso. Eu pretendia fazer uma live aí de 30 minutos, né? Mas acabamos... A Cida lembra do Hugo. Ah, o Mr. Hope lembra do Hugo. Ah, a galera lembrando do Hugo. Cara, o Hugo era maravilhoso. Eu lembro que eu era moleque, né, menino, e eu ligava pro Hugo, mas o Hugo nunca me atendia. Foi uma das grandes frustrações aí pelas quais eu passei na minha vida, né? O Hugo nunca me atendeu, nunca consegui jogar o videogame do Hugo, né? E é isso aí, pessoal. Uma boa noite de sexta-feira. A Adriana ligava pro Hugo. Ah, recado, pessoal, recado.
Eu falei no início da live, mas vou voltar. Alf, o É Teimoso, maravilhoso. Vou voltar a repetir aqui para que nós não nos esqueçamos. Sábado e domingo não haverá lives, né? Sábado e domingo, no lives. Segunda-feira voltaremos, falaremos sobre a crônica do Paulo Mendes Campos, né? Ser Brotinho, se eu não me engano, o nome da... Ser Brotinho, exatamente. E muito me honrará com a sua presença a Adriana, nossa amiga que está aí, Lusofonia na Literatura, e nós aproveitaremos para conversar sobre o livro da Adriana e em seguida falaremos do texto, né, do Paulo Mendes Campos e também da crônica. A Rosa está mais perdida que cego em tiroteio. Não era Hugo, era Mário. Olha, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, minha filha. Tinha o Hugo passava na CNT. O Mário era o videogame do Super Nintendo. Ô Rosa Moura 24, vamos ficar ligada, Rosa Moura. O Hugo é da CNT, Mário é do Super Nintendo. E aí, falarei na segunda-feira com a Adriana sobre o livro dela, sobre o Paulo Mendes Campos. Na terça não vai ter live, tá? Na terça não vai ter live. Na quarta faremos dois textos. Na quinta não haverá lives, eu vou estar realmente extremamente atarefado no meu trabalho. E na sexta faremos aí um ou dois textos. Vou ver como eu me encontrarei fisicamente e intelectualmente, né? Tá bom? A Rosa disse que era muito nova. Rosa, não mete esse caôzinho não. Me manda a tua certidão de nascimento por direct para tu me comprovar que tu era nova, tá bom? Pessoal, uma ótima noite de sexta-feira. Fiquem com Deus, tenham um bom final de semana. Segunda retornamos com Ser Brotinho de Paulo Mendes Campos e a participação mais do que especial da nossa amiga Adriana, Lusofonia na Literatura, tá bom? Um forte abraço, fiquem com Deus. Segunda nos reencontramos e amanhã, para os meus queridos alunos, para minhas queridas alunas do Veredas, teremos aula às 15 horas sobre o romance Úrsula. E o tema, como vocês sabem, é o amor nos tempos de escravidão. Pessoal, um forte abraço, fiquem com Deus e até lá.